Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 402, que nós interrompemos na metade, na semana passada, devido ao tempo que eu tenho para divulgar, para realizar esse trabalho nas limitações do YouTube, que me permitem gravar só 15 minutos a cada sessão. Mas eu acho que eu preciso pesquisar melhor e ampliar um pouco isso, porque é tão bom, estarmos juntos nesse momento e vivenciarmos essas experiências, buscando conhecimento em relação à doutrina espírita. Muito bem. A questão 402, ela trata sobre os sonhos, e ela vem relatando sobre o que acontece quando nós vamos dormir. Então já foi dito que o espírito não dorme, que ele vai para a erradicidade, onde vai, pelos seus próprios interesses, buscar afinidades e trabalhos ou atividades relacionadas com o dia a dia. Então, eu disse a semana passada que às vezes nós vamos trabalhar, estamos durante o dia trabalhando, preocupados com um problema que não conseguimos resolver durante o dia, e no dia seguinte nós acordamos com uma solução milagrosa. Oxa, não tinha visto isso ou aquilo. Na realidade, por afinidade, por esse desejo de resolver o trabalho, enquanto o corpo dorme, o espírito vai ao departamento, continua trabalhando, e assim é. Onde estaremos quando vamos dormir? Onde nossa mente nos levar, pelas afinidades. Espíritos mais elevados vão em busca das colônias, como está descrito lá no livro Nosso Lar, em que eles vão participar de estudos, de palestras, vão realizar atividades lá. E foi dito aqui pelo espírito que respondeu a Kardec que muitas vezes nós, ao desencarnarmos de forma retornando à pátria espiritual, vamos encontrar trabalhos já realizados, tudo pronto, porque fomos realizando essa tarefa paulatinamente através dos momentos de desdobramento, em que o corpo descansa e o espírito se liberta. Então, continuando a resposta nós paramos nesse parágrafo aqui, eu vou dizer: aliás, brevemente vereis desenvolver-se outra espécie de sonho, tão antiga quanto a que conheceis, mas que ignorais, o sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Então, ele está se referindo a essa segunda vida, enquanto nós, desdobrados, estamos realizando tarefas. E por estarmos ativamente ligados em algumas situações, em tarefas, em auxílio ao próximo, nós podemos prever o que irá acontecer, como está descrito na Bíblia, no Antigo Testamento. O sonho de Jacó, o sonho de Joana, eram profecias que diziam um futuro. Então, por nós já estarmos envolvidos num trabalho e já temos essa convicção do que estamos realizando, podemos, no sonho, quer dizer, na atividade extracorpórea, ter uma noção do que acontecerá. E ao despertar, ter uma ideia. Então, podemos fazer previsões, que são os sonhos premonitórios. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, entre aqueles de que vos lembrais. Sem isso, cairíeis em contradições, em erros que seriam funestos à vossa fé. Então, sonhos ligados às coisas deste mundo, às paixões, aos desejos, ao trabalho, então estão relacionados com coisas mais próximas ao terra a terra. Então, nesse caso, eles não serão premonitórios, é uma experiência vivenciada. Sonhos ligados à espiritualidade maior. Quando nos desdobramos para uma colônia, vamos assistir palestras, preleções, vamos participar de grupos de trabalhos, e esses nos trazem lembrança de possibilidades do que pode acontecer. Esses são sonhos premonitórios. Então ele nos diz para que tenhamos cuidado com os sonhos. Tá? Não podemos levar tudo à conta da realidade, também não podemos levar tudo à conta da fantasia.
é preciso que tiremos o melhor de cada um, não é? Percebendo o que essas experiências vão trazer de positivo para a nossa vida. Mas a realidade é que o espírito não dorme. Ele vai para a espiritualidade, por afinidade, vai estar aqui ou ali, de acordo com os interesses momentâneos daquele que está em desdobramento, né? Nosso interesse, nossos desejos. Estamos preocupados com o trabalho, vamos trabalhar. Estamos preocupados com a casa espírita, vamos à casa espírita. Estamos dedicados ao socorro de espíritos em grupos mediúnicos. Vamos nos reunir com esse grupo na erradicidade e continuar o trabalho de assistência. Tudo vai depender dos nossos desejos, da nossa preparação, das vibrações em que nos encontramos ao dormir. Por isso, eu repito, é muito importante, um momento do descanso, procurar relaxar, fazer uma prece sincera, baixar as tensões do dia, para que, liberto do corpo, não fiquemos presos às coisas do terra a terra, vamos dizer assim, as coisas que são cotidianas, que possamos, assim, equilibrados, usufruir desse tempo para a evolução, para o aprendizado, para o trabalho nobre. Então, a prece ao dormir é muito importante nesse sentido. Kardec faz um comentário final que basicamente resume tudo o que foi dito nessa questão. Vamos lá. Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu. E algumas vezes até outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos verificados na precedente existência ou em existências anteriores. A extravagância das imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter sentido ou ligação. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas produzidas pela lembrança incompleta daquilo que nos apareceu em sonho. Seria algo como uma narração da qual se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes perderiam qualquer significação racional. Então é isso, ele resume bem, tá, essas possibilidades, né? Você sair do corpo e ir para o mundo espiritual, de estar em contato com pessoas, com situações, com mundos, até com o passado, né? Ele se refere aqui a lembranças de vidas passadas. Então, muitas vezes, para que consigamos vencer a nós mesmos durante essa experiência de provas e expiações, precisamos nos lembrar das causas que nos trouxeram até aqui. Então, temos sentido muita revolta sobre o que a vida nos ofereceu, estamos insatisfeitos e, no sonho, nos desdobramos, revivemos situações do passado, lembramos situações onde nós somos protagonistas, que vão justificar as dificuldades de hoje. Então, nos lembrando que fomos nós que construímos o nosso destino, né? Como a lei de causa e efeito, temos uma força maior para superar as nossas imperfeições. E aí, despertar, temos uma força melhor, uma compreensão, uma resignação, porque sabemos que nada é injusto no mundo. E nos lembrando das causas, vamos aceitar os efeitos. Né? É assim que funciona em determinadas circunstâncias, de acordo com a necessidade de cada um. Vamos em frente. Questão 403. Por que nem sempre nos lembramos dos sonhos? O que chamais de sono é apenas o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. No sono, o espírito recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros mundos. Mas, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos corporais. Então podemos fazer uma distinção.
Tudo aquilo que nós vivenciamos na vigília, né, enquanto acordados, nosso trabalho, as relações com as pessoas encarnadas, né, aqui, isso tudo é registrado pelos nossos olhos e fica retido na mente, no cérebro, né? São as coisas vividas em vigília. Tudo aquilo que nós vivemos em desdobramento não afeta o cérebro, porque o corpo está dormindo. O espírito, que é a causa pensante, é o ser pensante, é aquele que sente, é aquele que ama, ele vai estar desdobrado, vivenciando outras experiências, mas que não vão ficar retidas no nosso cérebro. Quando nós despertamos, essas experiências, se elas forem úteis para a nossa evolução nesse momento, vamos nos lembrar. Aquilo que eu disse na questão anterior. Vamos para a erradicidade, vamos visitar o nosso passado, ver as causas de alguns efeitos que estamos vivendo hoje, para que fortalecidos tenhamos a resignação necessária. Isso vai ter a lembrança, porque é importante para nós. Então, como espíritos, nós jogamos de volta essas imagens para o nosso cérebro, para que na vigília possamos aproveitar disso. Mas algumas coisas, como foi dito na questão anterior, nós fazemos, estamos trabalhando, estamos construindo, aprendendo, preparando projetos que não estão relacionados com a vida na vigília. São situações, digamos, extracurriculares, né? A gente aqui na vigília tem propósitos, tem objetivos e está trabalhando aqui. Ao desdobrar, nós identificamos outras tarefas, outros propósitos que vão além das coisas deste mundo. Então essas a gente não lembra. Fica gravado no espírito, mas não no cérebro. Então existe essa condição, né, de vivenciarmos duas vidas distintas. Aquela que está relacionada com a matéria, em que nós estamos passando pelas provas, as expiações, na convivência com outros espíritos encarnados, e aquelas que nós passamos na erradicidade, vivenciando experiências da mesma forma, mas que ficam registrados só no espírito. São situações da mesma vida, sim, mas situações diferentes, e que elas vão se unir quando nós desencarnarmos. Ao desencarnar, todas as experiências vividas na matéria vão estar conosco, registradas, e também teremos a sensibilidade, a percepção de tudo aquilo que fizemos quando estávamos em desdobramento. 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros. Perdão. Os sonhos não são verdadeiros como o entendem certos adivinhos, de modo que é absurdo acreditar-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida corporal. São também, como já dissemos, uma recordação. Finalmente, podem ser um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que ocorre nesse momento ou em outro lugar para onde a alma se transporta. Não tendes inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonho a parentes e amigos a fim de avisá-los do que a eles está acontecendo? Que são essas aparições, senão as almas ou os espíritos dessas pessoas que vêm comunicar-se com os vossos? Quando tendes certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não fica provado que a imaginação nada teve a ver com a ocorrência, sobretudo se o que observastes não passava pela vossa mente quando em vigília? Então vamos lá. Muitas pessoas se utilizam do sonho como premonição. Então, vamos analisar os sonhos, né? Quem gosta de jogos, né? de jogos de azar, do jogo do bicho, né? Vamos lembrar dessa contravenção penal, mas que muitas pessoas se utilizam, né? Ao despertar, sonhou com um determinado animal, então vai jogar porque é uma premonição de que vai ganhar no jogo, né? Isso acontece.
as pessoas têm essa necessidade, né, de prever o futuro. Então buscam nos sonhos explicações ou situações futuras. Não é assim que acontece. Algumas vezes é possível, como já foi dito. O espírito, vivenciando experiências na erradicidade, consegue antever coisas que vão acontecer. O que ele cita aqui, da visita de um ser ao outro. Então, estou com muita saudade da minha filha que estava lá no Canadá. Então, no desdobramento, eu fiquei com muita saudade. Aí eu desdobrei e fui até lá. E me encontrei com ela em espírito. Eu pude observar as situações ou o que ela estava vivenciando lá. Algumas vezes, esses encontros, eles têm a comunicação e um avisa o outro. Olha, cuida do fulano porque está passando por necessidade. Ao despertar, a pessoa se lembra vagamente do recado ou tem a intuição de procurar aquela pessoa. Tudo isso é possível. É uma relação de seres, né? O espírito desdobrado, ele pode realizar muitas tarefas, ele tem toda a sua inteligência, a sua capacidade, os seus sentimentos. Então vai utilizar isso da melhor forma. Tá? O corpo é só uma roupa que a gente usa, porque vivemos como espíritos, encarnados ou não. Somos espíritos que pensam, que amam, que produzem, que ampliam seus conhecimentos, que superam as suas fraquezas. E isso se dá tanto na vigília quanto no desdobramento. 405. Muitas vezes vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. A que se deve atribuir isto? Podem cumprir-se apenas para o espírito, ou seja, o espírito viu aquilo que desejava e foi buscá-lo. Convém não esquecer que, durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. O resultado disso é que as preocupações da vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou de que se teme. E é a isto que se pode chamar realmente do efeito da imaginação. Quando uma ideia nos preocupa fortemente, a ela ligamos tudo o que vemos. Então é aquela situação de plasmar, né? De você, com o seu pensamento, construir. Nós podemos, pela nossa imaginação, construir um vaso de rosas aqui nesse momento e ver a exuberância das rosas coloridas que estão ali naquele vaso. E isso é imaginação, criando. Conforme as situações do espírito, isso também pode ocorrer. Por isso, muitas vezes, projetamos coisas na nossa mente que não são realidade. Nem tudo que sonhamos é experiência vivenciada. Muitas coisas, elas vêm do nosso íntimo, né? Daquilo que estamos convivendo nesse momento. Nosso tempo já estourou. Na semana que vem, continuaremos a partir da questão 406, falando desse assunto que eu acredito traga muito interesse. Vamos à prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que as lições da noite possam nos fortalecer e que tenhamos a força de vontade de superar-nos, Senhor, usufruindo das oportunidades que a misericórdia do Pai nos oferece. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.